Menemené, o povo de Zambi, Tatingunzu, eu sou Tata Kassumbirê de Aunzambi, sacerdote do Abaçá em Caçuté, Embá, Zambi, Kiamazi, e criador do Instituto de Cultura Banto Brasil. Por esses dias, já faz um tempo que eu venho falando sobre Iombe, e eu percebo que algumas pessoas não conseguem compreender quando eu falo de Iombe, né? Algumas pessoas do Palo Mayombe, por exemplo, você está falando de Palo Mayombe. Não, não estou falando de Palo Mayombe. Eu estou falando de Iombe. Eu estou falando de Iombetá. O nome conhecido em primeira mão desses Exus e Pombogiras que hoje estão aí. Antigamente, eu estou falando antigamente há 50 anos atrás, era muito simples e corriqueiro a gente ouvir falar de Iombe. Esses Iombes, que eram espíritos que vinham do Congo, aqui depois da chegada dos povos iorubais, então passaram a ser Exus e tal. Mas eles tinham uma classificação espiritual. Então eu quero falar um pouco hoje do Iombe, né, desse Mayombe que a gente fala, para tirar essa dúvida aí desse pessoal do Palo Mayombe, que eu também sou iniciado em Palo Mayombe. Eu conheci o Palo Mayombe em 1998 em Cuba, né, quando eu recebi meu primeiro macuto. Então assim, sou iniciado, sou Ganga Inquice, então estudei em Cuba na Universidade Manuel Farrago, então eu sei bem a grande diferença do que o Iombe que está no Brasil e do Iombe que está em Cuba, ok? Então só para ficar claro, para que as pessoas entendam, então o pessoal falou, Tata, fala um pouco aí sobre o Iombe, sobre esse Mayombe. Então vamos lá. O que a gente quer falar sobre o Mayombe? Primeiro, Mayombe é uma floresta. É uma floresta. Essa floresta, ela faz parte da Bacia do Congo. É a segunda maior complexo florestal do planeta. O primeiro é a Amazônia. Ela fica na África Ocidental. Ela é ocupada por montanhas, né? Se estende desde o rio Congo ao sul até o rio Kiolo-Niari pelo norte. Ela é partilhada pelo Gabão, pelo Congo, pela República Democrática do Congo, Angola, ali, Cabinda, né? O Gabão. É de lá que também origina a palmeira, chama Elais guinensis. Elais guinensis, se eu não me engano é esse, que é o que faz o vinho de palma, o dendê. Ela é originária da área central, mas também da área ocidental, né? E é uma fonte de renda dos povos ligados ao Mayombe, ou seja, a floresta Mayombe, né? Essa palmeira lá chama-se putu, termo da língua Quiombe, porque os Mayombe, os Iombe, têm um dialeto que se fala Quiombe, ok? Quiombe. Então, esse Quiombe é um dialeto falado pelos Mayombe, pelos Iombe, ok? O que significa Mayombe? Significa floresta. O que significa Iombe? Iombe significa aquele que vive na floresta, o bravo, o juiz, o corajoso, o chefe, né? Para vocês terem ideia, o chefe dos Iombe, eles têm poderes especiais. Por exemplo, eles se banham em alguns lugares no rio. Os lugares que eles se banham no rio, por exemplo, ninguém pode se banhar, a não ser os chefes. Porque se outra pessoa se banhar lá, ele desaparece. Ele acaba aqui por desaparecer, né? Segundo contam as lendas. Então, assim, quando a gente fala de Iombe, de Mayombe, se a gente for pela etnonimia da palavra, ele tem várias variantes, tipo Mayombe, Bayombe, Quiombe, Mayumba, Iombés, Iumbe, tá? Então a gente está falando de África, a gente está falando ali da bacia do rio Congo, nós estamos falando de Mayombe, de uma floresta, né? Onde pega ali o Gabão, República Democrática do Congo,
o Congo, Cabinda em Angola, ok? Bom, e lá moram os povos Iombe, os povos da floresta Mayombe. Então, até aqui tá tudo bem. Nós não estamos falando de Palo Mayombe, tá? Até aqui nós estamos falando do povo Mayombe e Iombe, para que vocês possam entender de quem eu falo quando eu falo dos Iombe, que era um termo popular dentro das tradições Congo-Angola antigas, tá? A região do Congo e Angola foram as que mais forneceram povos escravizados para o Brasil, a partir do século XVI, se eu não me engano. E durante mais de 200 anos, somente esses povos Congo-Angola conviveram aqui no Brasil com os indígenas. Não foi assim, vamos lá, os povos escravizados vieram iorubais, vieram fons, vieram... Não, né? Os sudaneses não vieram assim. Muitas vezes eu vejo as pessoas contarem uma história errônea aí que muita gente abraça, inclusive o pessoal para dizer assim, porque Angola e Congo tem que falar em termo iorubá, tem que falar em termo tal. Não tem que falar, porque eles não vieram juntos nos navios. Eles não vieram juntos. Essa história é para carochinha, entendeu? Essa aí é a história que quem está falando não tem noção da história, não tem noção das embarcações, não tem noção dos portos, não tem noção da rota que esses povos escravizados fizeram, tá? Então, fica aí um alerta para quando as pessoas falam, a gente fala tudo misturado porque veio todo mundo junto. Mentira, tá? Entre 200 anos ou mais, os povos Congo-Angola viveram aqui no Brasil sem outra etnia, tá? Depois, sim, vieram os sudaneses lá, os iorubais, os fons, tá? Os malês. Então, assim, foi depois, tá? O povo Iombe ou Mayombe é um subgrupo linguístico dos Bakongo. O povo Iombe é um subgrupo linguístico dos Bakongos. É quase impossível a gente falar assim, quantas palavras nós falamos do tronco linguístico banto e os seus trejeitos. O nosso português ninguém fala. Vocês repararam que o português de Portugal é falado até em Angola? Mas o nosso português é próprio. Por quê? Porque muitas palavras quimbundo, quincongo, uvimbundo, a gente está achando que está falando português e não está. E os trejeitos? Quando a pessoa faz assim, isso é banto. E quando ele faz assim, isso é banto. E quando ele entorta a boca, que ele não gosta de alguma coisa, é banto. Então, desde trejeito até a forma de falar, nós não temos nem como dizer quantas palavras nós falamos. Eu costumo dizer que a última vez que eu tive uma informação, que a gente fala mais de 5.000 palavras, né? Moleque, cachimbo, quiabo, bamba, samba, bunda, porque se fosse português, Portugal era nádega, né? Bom, quando eles chegaram no Brasil, eles trouxeram lá a cosmogonia, a cosmologia, eles trouxeram esculturas em madeira, né? Eles trouxeram para a gente também uma forma de ancestralidade, de culto ancestral. Veja, eles tinham lá no Mayombe as árvores sagradas, por exemplo, que eles faziam as esculturas em madeira. O povo Iombe é um grande povo escultor, é aquele povo que tem uma forma de cultura ancestral muito grande. Lá eles esculpiam no ébano, né? Na limba, que são árvores tiras sagradas lá. O sândalo africano, né? O pau preto, que eu me lembro são esses. Não deve, eu acredito que são muito mais, mas esses são os nativos ali que eles utilizavam para fazer essas esculturas. Hoje no Brasil, a gente tem aqui as nossas árvores sagradas, então dessas árvores sagradas a gente faz
essas esculturas e tal, né? Ligamos ela aos nossos ancestrais, tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que o Brasil recebeu muitos Congo e Angola, muitos, inclusive povos do Iombe, ou povos do Mayombe. E não estou falando de Palo Mayombe, eu estou falando do grupo linguístico, eu estou falando do grupo da floresta, eu estou falando dos povos da floresta. Se a gente for comparar com Cuba, olha, em 1960, vamos voltar lá atrás, em 1960, Cuba tinha, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, né? Eu não sou especialista nisso, mas Cuba tinha, se eu não me engano, 7 milhões de habitantes, em 1960. O Brasil tinha 74. 74. Se Cuba tinha, em 1960, 7 milhões, sabe quantos milhões de povos escravizados vieram para o Brasil? 4.800. Mais do que a metade dos povos que existiam em Cuba. O Brasil começou a rota da escravidão no século XVI. Cuba começou no século XVII. Por que eu estou falando isso? Porque, queira ou não, o Brasil teve contato com os povos do Mayombe primeiro que Cuba. Ah, tá, o senhor está falando que nós somos Não, nós somos donos de nada. Eu estou dizendo que Palo Mayombe é um culto religioso de tradição Congo, originário de Cuba. O candomblé, ou calundu, ou cabula, ou a macumba, esses são de tradições brasileiras. Mas todos eles têm a cosmogonia, a cosmologia do povo Congo. Porque senão, daqui a uns dias, se a gente não fica quieto, né, porque essas pessoas mal avisadas aí, né, não, o senhor está falando dos Mayombe, Mayombe é só nosso cubano. Não, não é. O Palo Mayombe, religião, tradição, Bakongo, sim, esse sim. Os povos Iombe, não. A palavra Iombe, não. A palavra Mayombe, não. Porque senão daqui a uns dias vamos falar assim, como lá tem os Bakongo, então os Bakongos são nossos, no Brasil não tem Bakongo. Pô, vamos começar a estudar, vamos começar a entender quando a gente fala alguma coisa, para que não haja essas questões de quem é dono do quê. Já chegam os iorubás que foram dono, né? Desculpa aí meus irmãos iorubás, mas foi isso que aconteceu, eu sou velho. Eu estou há 50 anos dentro das tradições. Né? Lá atrás tudo era Iorubá, até hoje as pessoas falam, isso é Iorubá, isso aqui é Iorubá o quê? Iorubá é dono do quê? Iorubá não é dono de nada. A natureza é dona de tudo. Iorubá não, porque senão a gente tinha que pedir a pena do Ecodidé para eles, que é um papagaio originário do Gabão. Né? O Insala Indandu, ou Insala Lundu, que no Brasil virou Saralandu. O Etu Samba, Angola e Saralandu, Muco Etu Samba. Não é isso? Então, a natureza, esse pássaro, ele se reproduziu por toda a África. Ele tem uma origem, mas ele não tem etnia que é dona de alguma coisa. Então isso a gente tem que começar a acabar aqui no Brasil. E quando eu falo de Iombe, de Mayombe, eu vejo entre o povo Congo mesmo, querendo ser dono de alguma coisa. Dono do quê? Quem é dono do Mayombe? Quem é dono dos Iombe? Mas temos que estudar a história. É como se a gente falasse assim, os pontos riscados dos Bakongo, né, que a gente fala lá que em Cuba é chamado de Patipemba, olha aqui no Brasil. Então a gente não poderia ter, né, dentro da Umbanda, a gente não poderia ter nem o Zinzila Congo que a gente tem dentro do Candomblé, que é para mapear o formato que nós chegamos aqui na Terra. Então a gente não poderia ter. Então, gente, a gente tem que entender que nós recebemos essa cultura, esses ensinamentos dos povos escravizados descendentes do Congo, descendentes de Angola, descendentes da floresta de Mayombe, dos Iombe, e eu nem estou falando de Palo Mayombe, ok? Até porque Palo é espanhol, não é que Congo. Mayombe, sim. Então, o que eles querem dizer? Lá, todas as vezes que eu fui,
quando eu pergunto o que é Palo Mayombe, eles dizem é um culto ancestral. E lá eles têm convicção que são os Mayombe, que viveram na floresta Mayombe, que viveram com povos de dentro da floresta, que os grandes espíritos moram em Infinda, ou seja, moram na floresta. E que tem sim esculturas de madeira, e que tem sim em Fumbi, e que tem sim em Kisse, e que tem sim em Pungo. Agora o Brasil não tem? O Brasil não tem? O povo Congo-Angola não tem em Kisse? Não tem em Fumbi, que é o Vumbi, aqui no Brasil? Aqui tem Lulu, tem Ipupu, tem Quiumba, tem Zombeteiro, tem Inquice, tem Impungo, tem Bangongo, tem Miondona, tem Calundu, que é uma qualidade, é uma classe de espíritos que levou o nome de um culto. Então, gente, quando a gente está falando de ancestralidade do tronco linguístico bantu, a gente está falando de Bakongo, a gente está falando de Quimbundo, do povo de Angola, a gente está falando dos Ovimbundo, a gente está falando de todas essas etnias que chegaram no Brasil. E olha a quantidade que chegou no Brasil. O último estudo que eu fiz, se eu não me engano, dava 4,8 milhões. Calcula. E o Brasil, e Cuba também, Brasil e Cuba, se eu não me engano, a Havana e o Rio de Janeiro foram os dois últimos a abandonarem as duas capitais, né, as duas cidades, assim, com o Rio de Janeiro aqui é cidade, mas Havana lá. Pois então, essas duas, Havana e Rio de Janeiro, elas foram, se eu não me engano, segundo a história, eu preciso dar uma confirmada nisso, mas provavelmente foi, as últimas a deixarem esse tráfico. Mas o Brasil começa no século XVI, se eu não me engano, e Cuba no século XVII. Ou seja, o Brasil teve contato com esses africanos antes. Então, se alguém era dono de alguma coisa, a gente tinha que falar, né? Seria uma ignorância gigante falar uma coisa dessa. Eu vi o culto de Palo Mayombe, eu estudei na Manuel Farrardo, eu estudei em Cuba, eu conheço lá o Palo Mayombe desde 1998, eu gatinho no Palo Mayombe, mesmo eu tendo o cargo de Ganga Inquice, eu gatinho no Palo Mayombe. Há pessoas aí que estão querendo ser dono de Palo Mayombe, chegar aqui e enfiar Palo Mayombe na nossa goela abaixo, mostrando coisa que é da santeria, que não pertence ao Mayombe. A regra Conga, a Palo Monte. E aí a gente tem que ficar quieto? Agora, quando eu falo de Iombe, vem uns desavisados aí dizer para mim, isso é do povo de Cuba, isso é do nosso Palo Mayombe. Vai estudar. Bom, eu estou falando com os desavisados, porque eu tenho certeza que a maior parte do pessoal do Palo Mayombe são pessoas esclarecidas e sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando de religiosidade e tradição, eu estou falando de povos, ok? Eu tive recentemente no Bate-Folha e eu vi um Nzila Congo lá. Esse Nzila Congo, ele estava lá no Mukondo. E aí como que a pessoa vai falar que esse Nzila Congo chegou lá? Porque o Bate-Folha se considera uma casa Congo. Depois, sim, seu Bernardino foi tomar obrigação nas águas de Angola, segundo se conta dentro do Bate-Folha, ok? E eu pude ter certeza, porque eu não vi o Nzila Congo dentro de casa nenhuma, mas lá no Bate-Folha eu vi. Lá no Bate-Folha eu vi. E eu conheço bem o Nzila Congo, eu venho de Candemina Cussuá. Eu conheço bem o Nzila Congo. Aliás, eu estudo o Nzila Congo há quase 50 anos. Ele é a base da nossa iniciação. Ele é a base da nossa história. Ele é a base da Dikenga, do Ioa. Então, gente, é como se a gente daqui a uns dias, em Cuba, se usa muito no Palo Mayombe, um Nzila Congo que eu chamo de Dibuto.
eu chamo de debuto dentro da nossa família, eu chamo de debuto. Lá eles usam ele constantemente. Eu não vejo muita diversidade nos Inzilas Congos lá. Eu vejo alguns sendo muito usados e outros não. Tá? Pelo menos as buscas que eu fiz lá, em Havana, em Matanza, então tipo, o fato de eles não usarem constantemente os 16 Nzila Congo, não quer dizer que eles não conheçam. Eu não vi. Então, quando alguém chega no Brasil e diz que nós não temos, que não é nosso também, ele pode não ter visto. Então, não pode generalizar tudo. Tem que começar a estudar e a conhecer famílias. Eu busco famílias Congo no Brasil e tenho uma grande dificuldade com isso. Quando eu falo de Maianga, ou de Mianga, quando eu falo de Macuto, quando eu falo de Cambiá, quando eu falo de Imbinga, quando eu falo de Magongo, gente, isso está na nossa família há quase 50 anos. Está na nossa família há 43 anos, 44, uma coisa assim. Vamos voltar lá atrás, ó. Eu falei de Yombe, né? Engraçado que passou desapercebido pelas pessoas em 1989. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó. José Rodrigues da Costa. José Rodrigues da Costa. Em 1989, esse Tata falou de Yombe e falou de Yombetá. Sabe por que ninguém falou nada? Porque naquele tempo eu não me lembro de Palo Mayombe aqui. Tinha, não sei, eu não vi. É isso que eu estou dizendo, não se pode generalizar. Eu não vi, eu não conhecia. Mas ninguém veio atrás e disse para ele assim, olha, o Yombe é nosso, tá? O Yombetá é nosso. Gente, isso não tem, porque o Palo Mayombe, tradição religiosa, Cuba, ponto final. A origem é lá. Candomblé, Calundu, Cabula, Macumba, é nosso. Temos ancestrais, temos Acobó, temos Inquice, temos Ambiumpungo. Outra coisa, qual é o Deus dos Yombe? Qual é o Deus dos Yombe? Zambiapongo? Não. É Ngoma Buzi. Só que ele não tinha acesso a Ngoma Buzi, porque era inacessível. Do mundo de Iulo, né? E aí, através de quem que a gente faz esse acesso? Através de Nzambi e dos Simbi. De Nzambi e de Simbi. Esse nós conhecemos bem. Não é? Quando a gente fala Kivonda, tá, isso é Bakongo, isso é Kikongo, tal, pode ser. Mas no dialeto Kiombe, também é Kiombe. Então nós falamos também Kiombe, só que não aparece quando a gente fala, né? Porque o pessoal ficou mais em cima de Kimbunda e Kikongo. Isso é Kimbunda, isso é Kikongo. Ninguém falou do Lingalo, ninguém falou do Ovimbundo, né? Então, assim, gente, tem que parar de ser o dono da verdade. Tem que parar de começar a querer dizer isso é meu, isso é dele, isso é do outro. Não, não é não. Se a gente levar ao pé da letra, tem muita coisa aí que o nego vai ficar apertado para responder pra gente, tá? Então, hoje, antigamente, quando se falava em Yombe, eu via falar de Yombe, eu estava na transição da Umbanda para o Candomblé. Que eu estou dentro das tradições de terreiro desde 1973. Nessa transição, a gente já ouvia falar a casa de Yombetá. Depois a gente ouvia falar de Yombe. Então a gente sabia que os Yombes foram traduzidos para Exu, para Pombogira. Mas Pombogira veio de Pambuinzila. Tudo bem, não estou falando disso, estou falando de classe de espírito. Quando você fala de classe de espírito, quando a gente fala, por exemplo, de Miondona, Miondona é um espírito que nasce com você. Quando a gente fala do Calundu, são espíritos medicantes. São espíritos que cobram as coisas, justiceiros.
Quando a gente fala de Muigi, a gente está falando de espíritos familiares. Quando a gente fala de Lulu, falamos de espíritos familiares que trazem o bem, que trazem a nossa parte boa, os ganhos. Quando a gente fala de Lulu, a gente traz a parte negativa dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, nossos baculos, Taté e Mamé Culu. Pô, quando que essas pessoas vão começar a entender que a gente tem toda uma classe de espírito e que o Inquice, ele é vinculado a essas classes de espíritos com o Ipungo, com a energia da natureza. Se você não foi ao mato pegar um acobó, ou você não foi ao mato fazer um elo com um acobó para trazer para o seu Inquice, é porque talvez a sua família não faça assim. Talvez ela tenha um outro rito. Mas você não pode dizer que não existe. Você não é dono de todas as famílias. Agora, o Brasil começou a ficar com 3, 4 famílias e dizer que não existe outras. Como não existe? Como não existe? Esse tempo atrás eu estava falando com o Comanangi. O Comanangi me disse que ele estava estudando, se eu não me engano, num quilombo, uma raiz mais antiga que todas que foram conhecidas até agora. E aí? Porque ninguém viu, não existe? Então, gente, olha, vamos ser sinceros. Para ficar claro aqui do que eu estou falando, voltem lá atrás, em 1989, tá? Para não dizer que eu estou falando agora, né? Voltem lá atrás, em 1989, José Rodrigues da Costa, se não me engano é esse o nome dele. Ele escreveu um livro, eu não me lembro se era Candomblé de Angola, alguma coisa assim, faz muitos anos isso. E ele falou de Iombe e Iombetá. Então, não é um termo que eu estou usando agora. Lá atrás, os mais velhos, tá aí os mais velhos que estão me assistindo, que não vai me deixar mentir. Os mais velhos sabem quem é Iombe e quem é o Iombetá, a casa dos Iombe. Ou seja, o assentamento... Aí tem outra coisa. Os Iombes lá de trás, o Exu lá de trás, fica aí, ó, essa eu vou dar de graça, tá? Há 50 anos atrás, ele tinha um kiribum. O kiribum não é a escrita kiribum, não é a coisa... Era um pedaço pontiagudo ou em forma de pirâmide. Ele não era ovalado, ele tinha que vir em forma de pirâmide, e ele ficava no assentamento. Era o principal elemento do assentamento dos Iombe, ou seja, do eixo de rua. Era um kiribum, era o carvão. Por que será o carvão, né? Quem estuda de Kenga sabe por que do carvão, né? Da transformação, tá? Então, gente, para ficar claro, eu falo de Mayombe, do povo da floresta Mayombe. Eu falo de Iombe, aqueles que vivem na floresta. Eu falo daqueles ancestrais que vieram até aqui e nos ensinaram a talhar em madeira, a dar vida em máscara. Tem muita gente aí que está falando que máscara só está ligada ao Muanapuó. Não afirma nada que você não tenha conhecimento 100%. Tá? Hoje pegou essa mania aí das pessoas falarem de máscara, Muanapuó, tem que ter sangue de circuncisão, isso, aquilo, gente. Máscara para os povos Congo tem várias origens. Nós cultuamos uma máscara há 50 anos dentro da nossa casa, que ela não tem sangue de circuncisão alguma. Deu para entender o que eu estou dizendo? Que a gente tem que parar de falar as coisas e só existe essa verdade? Não existe essa verdade. Existem muitas verdades, existem muitas famílias no Brasil, existem muitos grupos étnicos que vieram para o Brasil. O grande erro é que as pessoas começam a querer ser dono da verdade. Então, assim, por que eu falei de Iombe? Que fique claro aqui, eu falo da floresta Mayombe, dos Iombes, os moradores da floresta, aqueles que têm poderes especiais, aqueles que são juízes, que são líderes, que são corajosos, que vieram ao Brasil e não aceitaram as amarras da colonização, não aceitaram ser colocado na cabecinha deles e na cultura que eles traziam ancestral, o cristianismo. É desse povo que eu estou falando.
É desse povo que eu estou falando, que são os Exus de rua hoje. Que não tem a marra do colonizador. Povo de Quimbanda, vocês têm os traços do cosmograma Bantu. Vocês riscam ponto. Uhum. Não é? É cosmograma isso. Sabe para que serve? É para você fazer uma imersão, viu? Em dimensões espirituais. Isso é Bakongo. Povo da Quimbanda, vocês são Bantu. Não adianta você trazer lá de outros povos, os deuses, sabe por quê? Identidade perdida, tradição esquecida. Isso já aconteceu lá atrás. E aí fica a minha fala pro povo da Quimbanda, vocês são Bantu, vocês são Quimbanda, vocês são Tata, vocês têm Digina. Vocês têm o cosmograma. Não adianta eu trazer deuses fenícios para cá. Você quer pôr? Coloque. Mas fale para todo mundo que você é Bantu, tronco linguístico. Que você tem ferramentas do povo do Congo, Angola. Então, gente, eu acho que hoje a gente vê grandes estudiosos. Eu vi esses dias uma fala de um rapaz, eu não quero nem falar o nome dele aqui, porque vai que, né? Mas eu achei a fala dele muito bacana. Eu achei ele um cara que ele falou sobre Nkonde. Eu não concordo com ele em muita coisa que ele falou, tá? Que fique claro aqui. Eu não concordo com muita coisa que ele falou, porém, é um cara que está estudando. Ele falou coisas verdadeiras ou coisas que têm nexo. Isso me deixou muito contente. Sabe por quê? Porque nos anos 80 eu era um maluco. Eu era louco. Porque a nossa família assentava no barro, a nossa família assentava na pedra, a nossa família assentava nos paus de árvore, a nossa família tinha isso, o nosso enquice crescia, o nosso Congo enzila crescia, tinha que ser plantado na terra. Ou seja, só que muitos dos grandes e das grandes famílias que hoje estão aí, passaram aqui em casa para olhar o que estava acontecendo. E aí, entenderam da onde vem a nossa família, as nossas tradições. Como muitas casas têm outras tradições, a gente tem que respeitar. Viu? A gente tem que respeitar. Não é dizer não existe, não. Então, para todo aquele que falou, ou fala, ou está querendo falar, ou está pensando em falar, que eu falei de Mayombe, não sei de quem eu estou falando, que eu estou falando de Palo Mayombe, não estou falando de Palo Mayombe. Ok? Respeito Palo Mayombe, sou iniciado em Palo Mayombe, na regra Conga, desde 1998, quando eu recebi o meu primeiro macuto. Tá? Então, eu sei bem a diferença. Eu estudei em Cuba, eu estudei na Manuel Fajardo, eu convivi lá. Eu tive lá agora esse ano que no início. Eu vou lá visitar as pessoas da minha família, meus irmãos em Palo, levo filhos meus aqui para ser raiados lá. Então eu sei bem do que eu estou falando. Então não vem esse pessoal aí querer dizer para mim que a gente não é dono de Mayombe, porque a gente não é mesmo, mas a gente sabe quem é e tivemos aqui o ensinamento deles. Agora, se Cuba teve, parabéns. Se Venezuela teve, parabéns. Se a ilha... então, e a ilha de São Domingos? Né? E a ilha de São Domingos lá em cima? Também tiveram. Lá também tem culto bantu. E muito parecido, mas ninguém fala, né? Porque quase não aparece. Lá tem os timbos. Eu tive lá, ué. Na República Dominicana. Eu tive lá. O que eu tô falando, gente, não é para... Eu sou um estudioso também. Além de ser um ganga, que aqui no Brasil a gente teve que mudar para Quimbanda, né? Porque os mais velhos mudavam para Quimbanda, porque Quimbanda não tinha problema, o Nganga sim, né? A gente, eu estudando, a gente fez um levantamento nos anos 80, até eu estive agora na casa da mãe Canhandeuá,
A gente tinha estudos, eu não vou nem falar o nome das outras pessoas aqui, porque uns estão vivos ainda, outros já faleceram, então não quero falar o nome de ninguém, né? Cada um que diga que pertenceu naquela época, que a gente fez os grandes estudos, que a gente tentou entender o que os velhos traziam para nós. A gente não precisou buscar em África para falar de tradição, não. A gente buscava informações de localizações, de cultos, mas a gente resgatava os cultos ancestrais aqui. Então, gente, eu passei por 10 países procurando as tradições Congo. Eu não sou um tonto que chegou aqui, sentou na cadeira e falou de Yombe, não. Então, por desavisado, o nosso Yombe não é culto Palo Mayombe. Esse foi feito em Cuba, ok? Nós temos Calundu, Cabula, Macumba, Candomblé. Tradição de tronco linguístico Bantu. Também temos lá Ipupu. Olha, aqui nós falamos mais ancestrais do que se fala do outro lado lá do mar, hein? Tá? Vamos começar a pensar nisso? Vamos ver com que se resume para o lado lá e o que se resume para o lado de cá? Se você não foi, vá lá para ver, tá bom? Fica aí então essa explanação. Espero ter ajudado algumas pessoas. Eu quando falo pela minha família, falo por mim, falo pelos 50 anos dentro da tradição que eu tenho, tá? Então eu não falo por outras famílias. Eu não estou querendo aqui irritar o mutuê de ninguém, eu não estou aqui querendo dar aula para ninguém, eu não estou aqui querendo mudar a casa de ninguém. Eu só estou dizendo que o que eu falo, eu escutei lá atrás. Eu vivi lá atrás. Ok? Menemeneu, o povo de Zambi, Zambi Aquatessá, Tatingunzu, Aueto.